Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, a inflação oficial continua no ritmo de alta e teve em outubro a sua maior variação em 20 anos. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, subiu 1,25% no mês passado e agora está acumulado em 8,24% no ano, quase as taxas dos 2 anos anteriores somadas, quando deu ali 9,02%, e no período de 12 meses já chega a 10,67%. Infelizmente, Fausto, é mais uma evidência de que essa disparada inflacionária ainda não arrefeceu? Então, Glauco, nós estamos assistindo, como você mesmo disse, cada mês que a gente senta aqui para conversar sobre inflação, é um número que vai batendo recorde. Sempre a inflação mais alta do período, a inflação mais alta do mês, desde os últimos 10, 20 anos, dependendo do mês que acontece. E a gente vai assistindo assim a inflação rompendo a casa aí dos 2 dígitos e impactando decisivamente a vida dos trabalhadores e principalmente os mais pobres. É bom lembrar que a inflação, no caso do INPC, que mede um extrato menor, até 3 salários mínimos, ela já ultrapassou a casa dos 11%. E, novamente, os vilões aí da inflação estão colocados na mão do governo, que são chamados preços administrados. De novo, a alta dos combustíveis foi muito importante nesse processo de elevação de preço, e a gente está vendo a questão do botijão de gás, como está subindo também, ou seja, de novo, mais um vinculado a combustível, vinculado a preço administrado e energia elétrica. Ou seja, só esses 3, hoje eles correspondem por mais de 30% das altas dos preços da inflação em relação aí ao longo de 2021. A gente vai assistindo mais uma vez a questão dos alimentos e, de novo, os alimentos vão puxando a inflação, impactando os mais pobres e, novamente, também ligados a commodities de um lado e ligado à questão aí de desabastecimento do outro. Então, quando a gente vai assistindo essa questão, a gente vai vendo que a atual política do governo, apesar de falar que defende a inflação, enfim, que é contra a inflação, que luta contra a inflação, o que a gente está vendo é que os mecanismos colocados por esse governo simplesmente são inéquos com relação a isso. De alguma forma, essa ideia de deixar tudo à disposição do mercado tem comprometido a política de preços do nosso país, e aí estamos aí mais uma vez tendo que discutir como a inflação vem correndo ao salário das pessoas, como as pessoas têm comprado cada vez menos, como os salários têm uma capacidade de compra reduzida, e adentramos aí sempre o debate aí novamente da carestia. Mais uma vez, a gente vai tendo mais do mesmo e sem nenhum tipo de ação efetiva do atual governo. A ação efetiva vai ser, provavelmente, na próxima reunião do Copom, alta de juros para, de certo modo, reduzir mais a atividade econômica, impactar mais a economia real, e aí nós estamos falando de novo de emprego e renda no país. Ou seja, a alternativa que se tem à alta de inflação atualmente por este governo e pela atual política econômica é colocar o Brasil numa crise, e aí sim nós vamos olhar para um momento muito ruim, muito provavelmente ao longo de 2022, e que inflação e baixo crescimento e talvez até recessão possa de alguma forma estar convivendo, o que é um dos piores cenários quando a gente pensa em economia. E, Fausto, os combustíveis, segundo os analistas, devem continuar subindo, enquanto a energia elétrica também deve continuar pressionando os preços, pelo menos até uma provável mudança na bandeira tarifária, que a gente nem sabe se vai acontecer na prática em abril de 2022, quando vai ser o momento dessa revisão. Então, Fausto, infelizmente, a perspectiva é que a inflação continue, pelo menos nesses patamares. Eu não sei como vai ficar o patamar do ano que vem, né, Glauco? É bastante difícil a gente avaliar como é que vai avançar, mas tudo está indicando que mesmo para 2022 a inflação vai continuar alta, vai continuar alta puxada pelos mesmos problemas que a gente está vivendo hoje. Agora, é claro que decisivamente tem a ver com as políticas adotadas, né? Não é possível que você tenha um combustível, que é o caso da gasolina, por exemplo, do óleo diesel, que estão subindo acima dos 40%. Não é possível a gente pensar num botijão de gás que passou dos 40%. Quer dizer, quando a gente vai olhando para isso,
esse tipo de alta não faz muito sentido do ponto de vista de você pensar o momento que nós estamos vivendo, o momento em que a economia está parada, a economia está andando de lado e que a taxa de desemprego está tão alta assim. Ou seja, nós vamos, de alguma forma, a escolha de colocar a Petrobras a serviço do mercado, basicamente ao sabor do que o mercado coloca, vai mostrando as deficiências das escolhas desse governo. Por outro lado, Glauco, nós também estamos pagando muitos preços das nossas escolhas das últimas décadas, né? Ou seja, o Brasil vem com um processo bastante acelerado de dependência de produtos importados nas diversas áreas, principalmente nas pontas das cadeias, e que tem influenciado muito a nossa economia. Então, mesmo a parte de alimentos, e aí principalmente commodities agrícolas, a gente sabe que boa parte dos insumos hoje são insumos que são importados, e eles estão impactando o custo médio dos alimentos. E aí não tem jeito, porque esse é um custo que fica para o momento seguinte. Nós simplesmente fomos acabando com as nossas empresas, no caso de fertilizantes, as próprias empresas nacionais que tinham, a própria empresa, ou seja, o próprio papel que a Petrobras e outras empresas estatais faziam nesse setor foram sendo desmontadas, e a gente vai caminhando para uma dependência cada vez maior do mercado internacional, e aí essa vinculação com o preço da moeda tá dada. Vamos esquecer também que a questão do preço da moeda tem muito a ver com o investimento aqui dentro, e aí a forma como o atual governo atua, na verdade, afasta o investimento. Nós estamos assistindo problemas no meio ambiente, problemas em relação às escolhas que o atual governo faz agora. A gente viu recentemente esse debate da PEC do precatório. Quando a gente vai olhando para esse cenário, a cada escolha, a cada fala do atual presidente, mais instabilidade, menos investimento, menos dólar dentro do nosso mercado, mais o câmbio se deprecia, e aí um conjunto bastante importante dos preços da economia sobe. Nós estamos hoje com uma economia que tem uma dependência muito grande no mercado internacional, e de alguma forma a gente não vai assistindo aí nenhuma movimentação para inverter essa tendência de depreciação do câmbio brasileiro. Nós estamos num momento bastante difícil, Glauco, em que de alguma forma os preços estão atrelados. De um lado, uma boa parte dos preços significativos estão atrelados ao câmbio, seja porque de maneira direta, como é o caso de commodities, como é o caso de combustível agora, seja de maneira indireta, porque partes e insumos estão vindo todos, uma boa parte do mercado internacional. Isso coloca para nós um grau de dependência muito grande, e que isso está influenciando diretamente a nossa economia. É importante você destacar essa questão estrutural, Fausto, porque a gente observa alguns dados e realmente fica espantado, né? Por exemplo, com a questão dos alimentos. Nos 44 anos, né, de série histórica aqui da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, eles mostram que a área plantada de feijão nesse período no Brasil encolheu 35%, enquanto a de soja aumentou 5 vezes e a de milho quase dobrou. E aí o que a gente tem aqui hoje? Na verdade, a produção de feijão é quase igual ao total que é consumido aqui no Brasil, então, obviamente, qualquer oscilação, ainda mais se você não tem estoque regulador, qualquer quebra de safra ou problema que se tenha, o preço vai subir. Então esse é um exemplo, né, de como o Brasil acabou, o Estado brasileiro acabou abrindo mão do bem-estar das pessoas, né, entregando tudo ao mercado, e aí fica, obviamente, que tanto o agronegócio quanto também o capital financeiro acaba tentando fazer as coisas para o ganho próprio e não para o ganho da população, Fausto. E aí a gente vê um dado importante aí, né, Glauco, o que a gente está assistindo. Primeiro, como você lembrou, os dados da Conab mostram que os nossos estoques reguladores são próximos de zero, ou seja, o atual governo abriu mão de minimamente tentar equilibrar os nossos dilemas, aí, os nossos problemas sazonais. Então, quando há uma quebra de safra, algum problema climático, a gente vai impactar diretamente e quase que imediatamente na próxima safra. Acho que essa é uma questão. A outra é que nós estamos desmontando todos os programas vinculados à agricultura familiar, e boa parte da produção que chega na mesa do brasileiro vem da agricultura familiar. A agricultura familiar sem apoio, ela vai sucumbindo e ela vai sendo simplesmente ocupada pela grande indústria. E a grande indústria só tem um interesse, que é
a chamada plantation, né? Nós vivemos hoje algo que a gente historicamente viveu no Brasil, ou seja, grandes propriedades de terra com plantações destinadas à exportação e com uma alta taxa de exploração da mão de obra. Quando a gente vai olhando para isso, a gente vai vendo que o caminho que a gente está assistindo no campo é um caminho bastante complexo. É um caminho que, de alguma forma, é claro que ele tem um papel importante na balança comercial, ali no equilíbrio das contas, mas, de outro lado, a gente vai vendo como que isso vai impactando para dentro. A gente assistiu recentemente a questão da própria carne. Você tem um embargo da carne lá por conta da China, mas essa carne não chega na mesa do consumidor, ele não força a baixa dos preços. Na verdade, ela fica esperando ali, seja no pasto, seja no frigorífico, a resolução do problema para que você avance para fora. Ou seja, não há mais nenhuma política de abastecimento desenhada aqui dentro, não há um apoio a quem de fato produz o alimento. E na outra ponta, a gente tem aí a Petrobras, que é a maior empresa brasileira e uma das maiores empresas de combustíveis no mundo, ela simplesmente sendo desmontada e sendo colocada a serviço do mercado e não ao serviço dos brasileiros. Quando você junta tudo isso, você vai vendo o quão a gente está fazendo escolhas bastante perversas para a população. E é bom, Glauco, que a gente faça esse debate, porque há uma discussão, principalmente na grande mídia, que a causa da alta da inflação é o desequilíbrio fiscal, que é uma questão dos gastos do governo, mas vamos lembrar, a maior parte dos gastos do governo tem a ver com taxa de juros, não tem a ver com o mundo real da economia, tem a ver com transferência de renda. Nós temos que começar a fazer um debate um pouco mais estratégico, um pouco mais estrutural de compreender por que a inflação está atingindo esses patamares. De alguma forma, ela está avançando muito, porque as escolhas que foram feitas nos colocaram a nossa economia dependente de uma economia internacional, seja de maneira direta, por conta das nossas vendas, seja por conta das exportações, seja de commodities, seja de preço administrado de alguma forma, ou você tem os insumos hoje da economia a partir de importados. Ou seja, o processo de desindustrialização ajuda também a gente explicar um pouco do nosso drama da inflação. O desmonte das estruturas de apoio da agricultura familiar ajuda a explicar a nossa inflação hoje. Quer dizer, não é simplesmente uma questão de desequilíbrio monetário ou de desequilíbrio aí das contas públicas. O nosso debate hoje em relação à inflação tem a ver com as escolhas que vêm sendo feitas, em especial a partir de 2016, que vem desmontando as estruturas que de alguma forma vinham construindo a possibilidade de um Brasil mais independente, de um Brasil mais soberano em relação ao resto do mundo. E no caso dessas escolhas, Fausto, esse mecanismo de combate à inflação que o governo utiliza é praticamente o único, o aumento da taxa de juros, ele não só tem se mostrado ineficaz, até porque, como você mencionou, se trata de uma inflação baseada em preços administrados pelo próprio governo, como ela também acaba, como você acabou de ressaltar, aumentando a dívida interna, os custos dessa dívida que vão ser pagos por todos no fim das contas. E aí só tem um setor que ganha, que é o setor do rentismo, enquanto os mais pobres pagam duplamente, né? Não só pela inflação, mas também por conta de uma economia estagnada com os juros tão elevados. Então a gente vê que é também uma questão distributiva, Fausto. Bem, é uma questão distributiva, é uma questão de escolha e uma movimentação que vai nos colocando, é um círculo vicioso, Glauco, cada vez mais a gente vai aumentando a taxa de juros, a transferência para o mercado financeiro vai se ampliando, ao aumentar a taxa de juros, a taxa de investimento cai, e de investimento real, o nosso processo de perda, né, das nossas empresas, das nossas indústrias, ele vai se acentuando, a nossa dependência internacional vai aumentando, e aí qualquer flutuação do câmbio, qualquer flutuação do mercado internacional impacta diretamente os preços aqui dentro. O Brasil não operou a dolarização formal da economia, mas vem assistindo a cada dia um aumento da dependência aí do câmbio em relação aos preços. E isso coloca para nós enormes desafios, mas isso é sintoma de uma escolha que vem sendo feita de colocar o Brasil basicamente sendo um país exportador de commodities, um exportador vinculado ao setor agro e ao setor de mineração, vis-à-vis o Brasil ser um país produtor. Essa reorganização da economia brasileira, que vai simplesmente desmontando as nossas estruturas produtivas, ajuda a explicar parte do nosso dilema inflacionário. Quando você tem ainda
um momento, seja internacional, seja de confiança do país, em que os investidores internacionais aportam dólar aqui dentro, a gente tem uma apreciação do câmbio, e aí você tem minimamente uma redução de parte importante da inflação. Quando você não tem isso e o câmbio ele vai subindo ao sabor do mercado, a gente vai assistindo esse impacto que a gente está vendo. O papel do câmbio hoje na inflação é bastante importante. Boa parte desses produtos que nós estamos falando tem influência direta aí da variação do dólar no mercado internacional e a depreciação do real. Então, quando a gente vai olhando para tudo isso, a gente vem construindo um Brasil bastante dependente e um Brasil que vai se desequilibrando ao sabor aí do que vai acontecendo no mundo e principalmente no mercado internacional vinculados aí ao setor financeiro. E vamos lembrar, né, Glauco, além de tudo isso, uma parte bastante importante do que é produzido aqui dentro pelas grandes empresas acabam sendo repassados internacionalmente, acabam sendo levados aí pelas remessas de lucro. Então, quando a gente vai olhando, o nosso cenário é um cenário bastante complexo, é um cenário que não terá mudança no curto prazo, e a mudança da redução da inflação vai ser, como você mesmo lembrou, um esfriamento ainda maior da economia, porque na verdade o que o governo faz é tentar esfriar a chamada inflação de serviço para tentar controlar o índice geral. Mas alimentos, combustíveis, etc., vão continuar subindo, a alta do preço é esperada, e para isso você vai esfriando a economia como um todo para tentar minimamente não deixar que a inflação exploda. Então, quando a gente vai olhando, a gente está num cenário inflacionário bastante complexo, bastante complicado, e que de alguma forma precisa ser reorganizado, em especial e principalmente debatido pela sociedade como um todo, porque essa vai ser uma das discussões importantes do ano que vem para o processo eleitoral. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente e até uma outra oportunidade. Bom dia, até. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.